tá com Nunca duvide de Abel Ferreira e seus comandados. Esse time é matreiro. Coisa que me chama a atenção, que chama a atenção de todos nós, que é exatamente o que o Palmeiras tem de melhor. Entra ano, sai ano, as ideias do Abel, que pega na questão do Abel... Um jogador fedido, pra mim, é o Marcos Rocha. Esse cara fede. É jogador o quê? Fedido. Ele é fedido, fede a título, fede a aura, fede a coisa boa. Galera, o Palmeiras ontem venceu o Santos lá na Vila Belmiro, 2-1. Thales e Richard Rios marcaram os gols da vitória do Verdão contra o Santos. Vitória de virada, saiu atrás do placar, mas o Palmeiras é o time da virada, venceu a partida. E vamos acompanhar aqui um trecho do Jogo Aberto, o debate do Jogo Aberto, o pessoal falando sobre o Palmeiras, essa partida de ontem, mesmo com um time um time alternativo, o Palmeiras venceu, um resultado muito importante. Créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Chinelinho! Everton, que coisa, hein? Já tá com Nunca duvide de Abel Ferreira e seus comandados. Esse time é matreiro, espera a hora certa. Tava 1-0 pro Peixe, 2-1 placar final no primeiro clássico do Paulistão. Everton, começa com você. Boa tarde. O Palmeiras vai até o final e luta pelos resultados, não desacredita. É impressionante, Renata, é impressionante. Ontem a Gabi fez contato comigo, falou: Everton, qual que é o placar que você acredita do jogo aí e tal? E aí eu coloquei 1-1. Falei, um empatezinho maroto e tal, início de temporada, jogo na Vila, né? Apesar de que, inclusive, eu fui 2 vezes ao Allianz Parque assistir o Palmeiras até hoje. Nas 2 vezes contra o Santos, nas 2 vezes o Palmeiras ganhou. Só que ontem não foi lá no Allianz Parque. E aí eu imaginei que o empatezinho seria de bom tamanho. Quando o jogo estava empatado, eu pensei, bom, deixa do jeito que está, que eu vou acertar o placar. Mas enfim, é o que menos interessa. O importante é que o Palmeiras continua exatamente... Renata, tem uma coisa que me chama a atenção, que chama a atenção de todos nós, que é exatamente o que o Palmeiras tem de melhor. Entra ano, sai ano, as ideias do Abel, que pega na questão do Abel, e aí que parte dos torcedores, são questionamentos sobre contratações e entregar a ele um elenco melhor do que o elenco que ele tem, né? Do trabalho dele, claro que ele também erra, só que tem um ponto do trabalho dele que é um ponto que não oscila, que é exatamente a questão de ter um time que não desiste do jogo. O Palmeiras, até o último minuto de jogo, ele fica em cima do adversário, e isso já rendeu ao Palmeiras. Se alguém fizesse levantamento, e não serei eu porque eu tenho preguiça, o Palmeiras já matou vários adversários nos últimos minutos, dentro dos últimos minutos do tempo regulamentar, ou nos acréscimos, de matar o adversário. Quando o adversário se acomoda no jogo, o Palmeiras não se acomoda. E isso, para mim, é uma marca forte do trabalho do Abel frente a esses caras aí. Muda elenco, sai jogador de qualidade, chega jogador, menos que a torcida quer. Mas o trabalho do Abel continua colocando o Palmeiras sempre favorito em tudo que vai disputar. E no Paulista esse ano, eu já meti meu favorito, não tem jeito. Para mim, vai ser o Palmeiras campeão. E tem um detalhe, Everton. Ontem, Ulisses, ele abriu mão do Gustavo Gomes, do Aníbal, dos 2 laterais. Não pode contar com o Piquerez ainda, não é? Ele não jogou com o Veiga, que é o cérebro do time. E o Flaco Lopes, que é um jogador que a gente imaginava que ele poderia ter lançado também no jogo de ontem, ficou de fora. Então o Abel é impressionante, ele vai mexendo no elenco, ele fez uma programação física e ele está respeitando independentemente do clássico. Ele tira o melhor que o jogador tem. Raramente ele raramente, não é mesmo? Por exemplo, mas ontem eu estava falando com o Edu Dracena. Caiu o seu áudio, está sumindo. Peraí, só vamos estabelecer. Eu já passo pro Capelã. Comeu o microfone. Capela, então você já... comeu o microfone. Comeu o microfone, velho. Calma, tá na hora do almoço, não precisa comer o microfone. Já é da pergunta do Ulisses. Mesmo sem grandes nomes, o Abel foi lá e conseguiu vencer o clássico. Fora de casa. E continuou falando aí. E continua, pois é. Ele é faminto. Ele é faminto. Agora, o Chico falou uma coisa fora do ar aqui que eu vou ter que colocar no ar que você falou, que você teve uma ótima frase, viu? Tá bom. A gente fala as mesmas coisas do Palmeiras há 4 anos. Não é verdade?
É o time que, se você não mata, vai te matar. É o time que, quando você acha que está morto, vai e ressurge. É o time organizado, é o time equilibrado. A gente está aqui pegando o mesmo discurso de 4 anos. Mas é um mérito manter a mesma característica positiva. Você tem toda a razão e talvez seja ainda mais difícil fazer o quê? Já que a gente falou em fome, comer microfone, deixar os caras com a barriga vazia. Pois é, hora do almoço. O que acontece? O Tele Santana falava muito sobre isso. Quando você é campeão no ano, dificilmente, se você foi campeão, vamos lá, Brasileiro, Libertadores, como recentemente, Botafogo, Flamengo, foram, Palmeiras, você tem apetite para o ano seguinte. E o que o Abel faz? Não só uma reconstrução de elenco, bem feito pela diretoria também, mas ele traz jogadores que estão com a barriga vazia. Então, independentemente de quem entra, quem sai, os caras estão motivados. Vou dar um exemplo aqui. Um jogador fedido, para mim, é o Marcos Rocha. Esse cara fede. É jogador o quê? Fedido. Ele é fedido, fede a título, fede a aura, fede a coisa boa. E pouca gente valoriza. A entrada dele no segundo tempo mudou. Ele pro Palmeiras mudou. melhorou o Palmeiras muito. Mas você concorda que talvez ele fosse, em muitos momentos, o reserva do atual Palmeiras? Que você tem aí o Mike, pra muita gente é titular, não, talvez os caras até já aposentaram o Marcos Rocha há 3 temporadas. E aposentaram o Marcos Rocha, que entrou ontem e mudou o time. Mas o Marcos Rocha, eu acho que ele voltou muito bem. É pouco tempo ainda, claro. A temporada tá começando. O Marcos Rocha não é um menino, né? Que é o que as pessoas às vezes falam. Olha, não é tão jovem assim. Mas ele tá muito bem. Nesse começo de temporada até agora, é excelente. Mas só queria sublinhar aqui o seguinte, todos os méritos possíveis do Palmeiras. Agora, o Santos, o Caixinha, aqui está um santista. Você tá de sacanagem, velho. Eu já vou começar, tudo bem, início de temporada, tal. Não é mentiroso, não. Aqui está um defensor do Santos, o maior clube da terra. Agora, você faz 1-0 e depois a sua postura é o quê? Entrega a bola pro Palmeiras e fica se retrancando aí mais de um tempo inteiro. Era óbvio que isso ia acontecer. Capelani. Não, Capelani mas não faltam peças pro Santos. Tudo bem, mas peraí, você tá jogando bem, você faz 1-0, jogando em casa com o apoio do torcedor, lotando a Vila Belmiro, e de repente você fala o seguinte, eu vou dar a bola pro adversário, o que você não pode fazer com o Palmeiras é entregar a bola pro adversário. Claro, foi isso que o Santos fez. Foi isso que o Santos fez. Vou agora perder o jogo. Você tá desconsiderando um adversário. Não, eu não tô desconsiderando o adversário, não. Eu estou considerando a postura do Santos, que foi uma postura equivocada. Pergunta pra qualquer torcedor do Santos aí. Ou ele foi empurrado pelo Palmeiras? Não, fez de propósito. Fez 1-0, entregou a bolinha pro Palmeiras e se fechou. Mas o gol do Santos não veio de uma individualidade. Não foi de uma jogada trabalhada, de o Santos está pressionando, está indo para cima. Mas até estava melhor. Tudo bem, mas não foi. Mas se você analisar, foi o mérito do Guilherme, que está fazendo a diferença. Individual. Depois disso, o Palmeiras não estava conseguindo finalizar da melhor maneira, chegar com a bola. Ele parecia que não estava pensando adequadamente. Aí mudou tudo. O Santos não deixou. É isso que eu estou falando, tio. Mas aí o Palmeiras não mudou. O Palmeiras também mudou. Mas o Santos chamou o Palmeiras para cima, gente. O Capelani tem razão. Isso aí, eu concordo plenamente com o Capelani. O primeiro tempo do Santos foi ótimo. Jogou futebol de igual para igual com o Palmeiras, criou aquela coisa toda. O segundo tempo, quando o Tassiano machuca, ele pega e põe o Lucas Braga, correto? Que ele tira no segundo tempo. Isso. Então, vou concluir aqui. Ele põe o Lucas Braga. O Lucas Braga bem, dando conta do recado. Aí ele tira, o Palmeiras não conseguia chegar. Ele tira e põe o Rincon. Quando ele põe o Rincon, ele traz o time para trás, traz o Palmeiras para cima, dá a bola pro Palmeiras e o Palmeiras ganha o jogo. Mas o time estava exposto. Entendeu? Mas o Lucas Braga. Mas o time botar um cara ali para preencher. E preencheu tomando o segundo gol. Mas o Palmeiras, gente, vocês estão desconsiderando o Palmeiras. Não, nós estamos falando do Palmeiras. Gente, então você Palmeiras com a entrada do Marcos Rocha, na minha opinião, principalmente, muito. Ele melhorou no segundo tempo. Aquela avenida, aquele corredor que não estava bem resguardado, estava com o Marcos Rocha na segunda etapa, mudou o time também. Não, a postura foi outra. O Palmeiras tem essa qualidade, o Marcos Rocha até, tanto é que o Palmeiras renovou rapidinho. O Giai ainda não, na minha opinião, ele não teve o cartão de visita. É jovem, vai ter que trabalhar, o Abel vai ter que trabalhar muito ele, não dá para desconfiar quando o Abel indica, quando chega um jogador de fora pro time do Palmeiras. Ele vai trabalhar esse menino, ele tá tentando o Caio Paulista até hoje. Tentando achar uma posição, que entrou ontem no segundo tempo também não disse que veio. O Atuesta, ele tem a mesma vontade que eu tinha de ir pra aula de matemática às 6h30 da manhã. Eu tenho um recadinho aqui, mas vamos seguir o papo, essa discussão, porque é boa. Por que o Santos sai na frente, joga melhor e depois o Palmeiras consegue equilibrar as ações e ganha, claro? Santos 1, Palmeiras 2. Primeiro clássico da temporada paulista. E o Palmeiras de Abel Ferreira, que não estava completo, levou a melhor. Chico Garcia, a gente está numa discussão aqui desse primeiro tempo. O Santos foi bem, estava jogando em casa, diante da sua torcida, aquela história de Neymar sendo o assunto no entorno. O ambiente estava bom. Mas o Palmeiras, ele foi se encontrar na segunda etapa, foi onde ele realmente praticou um futebol melhor, sem suas principais peças. Então, a minha divergência com os meus amiguinhos aqui é porque, na minha opinião, o Palmeiras não se encontrou no primeiro tempo, diferentemente do segundo.
O primeiro tempo era bota a bola no Estevão e ver o que ele consegue. E aí ele foi marcado lá pelo Escobar, normalmente dobrava a marcação, Felipe Anderson nulo no jogo, Maurício também não fez uma boa partida. E aí o Giai, né, como você falou, acabou sendo uma peça também negativa. No segundo tempo, ele simplesmente coloca o Rômulo no Felipe Anderson e o Marcos Rocha na do Giai. E muda a postura. O Palmeiras ocupa o campo ofensivo. O Palmeiras começa a martelar o brasão, coisa que não fazia no primeiro tempo. É claro que o Santos tem deficiências técnicas e físicas pelo começo de temporada e sentiu isso também. Mas eu não acho que tenha sido, digamos, uma estratégia ou proposital ou vou me retrancar depois de 1-0. Não. É que do outro lado tem um time cascudo e que sabe o que fazer para reverter placares desfavoráveis. Qual contra-ataque que o Santos fez no segundo tempo? Me fala um lance de contra-ataque que o Santos encaixou. Um só. Não tô pedindo dois, tô pedindo um. Porque se você apertar do acuado, você acha contra Vamos lá. Não conseguiu. Entendi. Mas porque o Palmeiras... Mas o Caixinha, ele não quis abrir mão do Soteldo e até conversávamos eu e o Chico sobre isso, porque é um jogador que na individualidade, no combate direto, ele pode conseguir uma jogada, só que não funcionou. Então ele não quis tirar o Soteldo e tirou o Lucas Braga, que ele tinha colocado no lugar do Tassiano. Então, aí é que tá. Ontem ele ficou sem alternativas, na minha opinião, o Pedro Caixinha. Porque falta elenco, né? Falta elenco, vai ter que contratar. O Santos ainda tem que ir ao mercado. Ele lamentou porque perdeu o Tassiano, porque era o cara que corria ali pelo meio. Eu não quero ficar criticando o Caixinha, eu gosto do Caixinha, acho um bom treinador, o Santos acertou. Agora, chega na coletiva, ficar falando que o Soteldo não é um jogador de aplicação tática, isso aí todo mundo sabe. Mas você prefere o quê? Um jogador bagre que corre ou um cara que pelo menos pensa? Não, ele prefere, tanto que ele deixou em campo. Então pronto. Voltamos, TV, Band. É lei, palpite errando, acertando, bom aproveitamento ou não, fase melhor, pior. Palpite é sempre palpite. E agora, palpites do clássico. Palpites, não vamos escapar dos palpites Cristo, nessa quarta-feira. Clássico, Vila Belmiro, de um lado Santos, de outro Palmeiras. Chico Garcia. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Pro Palmeiras também eu vou. Olha só. 2-1 pro Palmeiras também eu vou. Olha só. 2-1 pro Palmeiras também eu vou. Olha só. Eu vi uma pessoa tão dedicada, às vezes brigo com ela, nós não pode ficar assistindo, vamos fazer alguma coisa. É uma honra, é um orgulho, eu me sinto emocionada. A sacanagem é com o programa mesmo, não é? Agora, independentemente disso, sabemos que são estágios diferentes. O Santos está se reestruturando, agora tem uma Série A de novo pela frente e tem a responsabilidade de ter feito um Campeonato Paulista bacana, chegou na final, justamente contra o Palmeiras, que acabou vencendo. Por outro lado, o Palmeiras tem ainda aquela história da contratação. Não está fechado. Tem um centroavante no radar, o Vitor Reis foi vendido, então pode ser que o Palmeiras traga mais um zagueiro, pode trazer um meio-campista, Andréas Pereira, por aí. E o Abel falou sobre uma negociação frustrada, Claudinho. Ai, Abel. Eu quero é que os jogadores que eu tenho, que é com esses que eu conto, que continuem a trabalhar como têm trabalhado, os que hoje vieram aqui, os que estão no CT a prepararem-se para o próximo jogo. Quero que continuem a ser este grupo de homens de caráter. Sei perfeitamente o esforço que a nossa Presidente está a fazer juntamente com o Barros e às vezes acontece esse tipo de situações que a nossa Presidente fez e muito bem expor, porque nós o que queremos aqui é jogadores que queiram muito vir para o Palmeiras, de caráter, jogadores de palavra, que queiram pertencer a este grupo de trabalho. Os que não quiserem nós também não vamos insistir muito e temos estes que estão connosco. Nem imaginávamos que o Claudinho estivesse tão avançado a ponto de assinar um contrato. Everton, o Abel não gostou não, hein? Com razão, né, Renata? Com razão. Você sabe que quando o Endrick... Só pegando uma carona, Renata, traçando um paralelo, quando o Endrick estava para ser vendido, eu estava conversando com uma pessoa logo no período que ele foi vendido, e essa pessoa me disse que o Palmeiras não conseguiu apurar mais dinheiro no Endrick porque trataram muito por e-mail e poderiam ter ido lá e sabe, quantas vezes forem necessárias, vá até o local, conversa no tete-a-tete e tal. E você sabe que isso, eu não sei se alguém do Palmeiras foi até lá, foi tratar isso pessoalmente e tal, mas eu acho que tudo funciona melhor, sabe, Renata? Tudo funciona melhor. Eu entendo que quando você vai negociar,
O Zenit, por exemplo, é um clube que não é a primeira vez que ele faz isso. Mas independentemente de ser com qualquer um dos clubes, seja do leste europeu, de qualquer outro lugar, vai, garante o negócio, não espera envio de documento assinado, trabalha no tete-a-tete. Eu não estou dizendo nem que esse tenha sido o erro, acho que o erro foi do clube mesmo, que de repente enxergou que a coisa poderia ser melhor negociando contra o clube. Então o Abel tem razão, porque o que o Abel foi contratado para fazer, ele entrega. Então, se o Palmeiras coloca dinheiro e entrega o negócio nas mãos, eu acredito que deve ter sido o Anderson Barros, vai lá e executa, vai lá e resolve o problema. Só faltou o Abel citar quem ramelou na história. Pode ter sido o clube, mas eu acho que faltou um pouco de cuidado em estar presente e tentar fechar o negócio o quanto antes. Quando o negócio começa a arrastar demais, é um problema. O Abel tem razão em reclamar, porque estava muito próximo da coisa ser concretizada. Coloca um pouco na conta do clube, mas coloca um pouco na conta também, porque eu ouvi de uma pessoa que na época era ligada ao Palmeiras, que se o Anderson Barros e as pessoas do Palmeiras tivessem ido até o local, insistido mais de perto, falado no tete-a-tete, o resultado da venda do Endrick poderia ter sido ainda maior. Então isso aí eu coloco um pouco na conta do Palmeiras também, viu, Renata? Pois é, realmente, Capelanes, o que você quer dizer para o Abel por causa da situação Claudinho? Bom, vamos lá. Para deixar bem claro que, até para ser justo com o Palmeiras, quando você tem o interesse de um Palmeiras, os caras veem a estrutura, a administração, a forma como o clube é conduzido de forma excelente, profissional, colocam o preço do cara lá em cima. O que me chama a atenção ontem é que eu acho muito engraçado que aqui está um fã do Abel Ferreira, um cara que defende o Abel Ferreira na seleção brasileira. Só que eu acho muito contraditório e uma certa hipocrisia do senhor Abel falar sobre caráter de jogador, uma vez que até hoje a gente está esperando ele se manifestar publicamente em relação ao pré-contrato que ele teria, pela informação assinado, com um clube do Catar. O mesmo. E ele não se manifestou em relação ao mesmo clube. Então, assim, eu acho que é muito bom pro Abel, que é o seguinte, é o paladino da moralidade, o paladino da justiça, certo? Ele fica apontando o erro de todo mundo aí, expõe todo mundo em coletiva. Mas quando ele tem que se expor aqui, ele não se manifesta publicamente. Eu acho de uma hipocrisia, uma contradição gigantesca por parte do Abel, esse tipo de coisa. Só isso que eu tinha para falar dele aqui. Mas acho que independentemente de qualquer coisa, quando você cria uma expectativa de um jogador com o nível do Claudinho, que aqui no Brasil, enquanto esteve, jogou muito bem, já foi pretendido pelo Flamengo, pretendido pelo Palmeiras, fica frustrado. Tava contando, provavelmente, quando o Palmeiras diz pro Abel, ele tá indo assinar o contrato. Aí o cara já fica, não é... Eu entendo esse lado, mas acho que todo mundo pode passar por essa circunstância no futebol. Como o Abel de estar fechando com alguém, vem alguém atravessa, chega uma proposta. Mas como o Abel passou e aí tá na FIFA, e aí não se sabe até agora se é o Abel que vai assumir o dinheiro, se é o Palmeiras que vai assumir, por uma irresponsabilidade, talvez, naquele momento do Abel. Porque e aí ele não fala nada. O Catar que tirou o Arthur Jorge do Botafogo. Porque até assinado, às vezes, não vale, os caras não cumprem. Assinado. É um negócio muito complexo e difícil isso aí. Tem que tomar muito cuidado. O Palmeiras está muito brabo com isso. Não é só o Abel, todo mundo. Mas seria uma ótima contratação. Era uma Você peça não acha no mercado, fundamental. Era uma peça fundamental para o Palmeiras. Chico Garcia, é a sua. É isso, torcedor do Palmeiras. Vitória importante do Verdão ontem contra o Santos. Palmeiras jogando com o time alternativo, mas assim mesmo venceu por 2-1. O primeiro tempo foi um jogo muito fraco, tanto do Palmeiras quanto do Santos, um jogo fraco demais. Segundo tempo, o Palmeiras jogou melhor, tanto é que conseguiu a virada, 2-1. O Thales, tá surgindo aí uma nova joia no Palmeiras. O Thales fez o primeiro gol. Richard Rios também fez um belo gol ali, o gol da virada, pegou de primeiro ali fazendo um golaço, e o Palmeiras conquistando um resultado muito importante. E agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Acredito que esse time vai evoluir bastante, muita coisa ainda vai evoluir. Apenas as primeiras partidas do Campeonato Paulista, muita coisa vai evoluir. Tem jogadores ainda para estrear, que é o caso do Paulinho, que ainda não está à disposição. O Felipe Anderson ontem jogou, mas um pouco abaixo ainda, O Felipe Anderson até agora não justificou aí a contratação, Um jogador, muito bom jogador, principalmente pelas atuações que a gente viu ele com a camisa da Lazio lá na Itália, mas aqui no Brasil, após esse seu retorno, até agora ele não conseguiu fazer uma grande partida, uma atuação de respeito aí com a camisa uma boa atuação, com a camisa do Palmeiras.
Está muito mal ainda, mas acredito que ele vai evoluir. Pode ser, né, que aí na sequência da temporada ele consiga desempenhar, jogar um bom futebol, convencer a torcida, justificar também, né, a sua contratação, mas é aguardar. Concordo em parte com o que o pessoal falou aí no vídeo. Marcos Rocha entrou bem no jogo, mudou a partida ali, é um lateral às vezes criticado, mas que sempre quando é acionado, quando entra, está mostrando serviço, dando conta do recado. Mas foi como eu falei, no primeiro tempo, um jogo bem apagado. No segundo tempo, o Palmeiras jogou bem melhor, virou a partida, conseguiu o resultado e agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos e acompanhar também aí o garoto Thales, né? Tá surgindo aí uma nova joia do Palmeiras, garoto que ontem fez essa primeira partida aí de titular do time principal, fazendo um gol, participando, né, dessa virada do Palmeiras contra o Santos. É isso, galera, deixa a sua opinião aqui abaixo, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.